o comecinho de uma dessas revoluções que a gente vai desvendar hoje. Para a gente conseguir entender de verdade esse universo das criptomoedas, a primeira pergunta, a mais importante de todas, é essa aqui. Por quê? Porque alguém, em algum momento, parou e pensou: precisamos de um novo tipo de dinheiro. O que é que estava tão errado com o nosso dinheiro de sempre? Ok, vamos mergulhar nisso. Para encontrar a resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2008. Um ano que ficou marcado como um momento em que a confiança no sistema financeiro global foi, assim, para o espaço. Vamos resumir essa catástrofe de um jeito bem simples. Pensa assim, os bancos pegaram o dinheiro de milhões de pessoas e começaram a fazer apostas super arriscadas com ele, emprestando para Deus e o mundo, mesmo para quem claramente não ia conseguir pagar de volta. Quando essa bolha estourou, o pânico foi geral. E aí ficou muito claro qual era o problema central. O dinheiro de todo mundo estava nas mãos de poucas instituições que tomaram decisões péssimas. E foi bem aí, no meio do caos, com gente perdendo a poupança de uma vida inteira, que uma pergunta muito simples, mas muito poderosa, começou a ser feita. Por que, afinal, o nosso dinheiro precisa ficar refém de um sistema que falhou com a gente de um jeito tão espetacular? E olha, essa pergunta não ficou sem resposta, não. Muito pelo contrário. Ela foi a faísca que acendeu uma das invenções mais disruptivas do nosso tempo. Das cinzas daquela crise financeira, nasceu o Bitcoin. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo genial. E se existisse um dinheiro digital que não fosse de nenhum banco, de nenhum governo, um dinheiro que permitisse que duas pessoas pudessem fazer negócios diretamente uma com a outra, com cada uma tendo o controle total do seu próprio dinheiro. E a tecnologia que faz essa mágica acontecer se chama blockchain. Imagina um livro-caixa digital, um caderno de anotações, só que ele é compartilhado com milhares de computadores pelo mundo. Cada transação nova vira uma página nesse caderno. E o mais importante, nenhuma página antiga pode ser apagada ou alterada. Como ninguém é o dono do caderno, ninguém consegue fraudar. É o poder da descentralização na prática. Aqui a gente vê a diferença fundamental. De um lado, o sistema antigo, onde o nosso dinheiro fica na mão de um intermediário, que, como a gente viu, pode falhar. Do outro, um sistema novo, onde o controle volta para a mão de quem é dono do dinheiro. A mudança aqui não era só de moeda, era uma mudança de poder. Certo, a ideia é revolucionária, sem dúvida. Mas como toda grande novidade, ela vem acompanhada de ceticismo e, claro, de muito medo. Então, vamos falar abertamente sobre a maior preocupação que muita gente tem. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E olha, é uma preocupação super válida. Com tanta notícia e tanta história que a gente ouve por aí, é até natural associar cripto com coisa errada. E sim, vamos ser bem honestos, os riscos são reais. Existem inúmeros golpes por aí. Tem pirâmide que promete lucro fácil, aplicativo falso que rouba seus dados. É super importante ter consciência de que onde tem dinheiro envolvido, sempre vai ter gente mal intencionada tentando se aproveitar. Mas aqui está o pulo do gato. Culpar a criptomoeda pelos golpes é a mesma coisa que culpar a internet pelos e-mails falsos que tentam roubar senhas. Os golpistas usam a ferramenta, mas a ferramenta em si não é o crime. O segredo é aprender a diferenciar a tecnologia do mau uso que fazem dela. Beleza, agora que a gente separou o joio do trigo, vamos para o próximo nível. Porque o mundo cripto evoluiu muito. Deixou de ser só uma moeda digital para se tornar a base de um sistema financeiro completamente novo. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar a história do João. Ele é um cara que acredita no Bitcoin, investiu uma grana, só que agora ele tem um problema do mundo real. Ele precisa de dinheiro vivo para fechar um negócio, comprar um escritório. No sistema tradicional, as opções do João não são lá muito animadoras. Ou ele vende os bitcoins dele, paga um monte de imposto sobre o lucro, ou ele vai num banco pedir um empréstimo, o que a gente sabe que significa um monte de papelada, burocracia e uma longa espera. Nenhuma das duas opções é ideal. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Entra em cena o que a gente chama de DeFi, ou finanças descentralizadas. Pensa em pegar tudo que um banco faz, empréstimos, investimentos, negociações, e transformar isso em um programa de computador que roda na blockchain, aberto para todo mundo usar. Então, em vez de bater na porta do gerente do banco, o João entra numa plataforma DeFi. Lá, ele usa os bitcoins dele como garantia e, em questão de minutos, consegue o empréstimo. E o mais legal, o banco, nesse caso, não é uma instituição gigante. São outras pessoas, outros usuários que estão disponibilizando seu dinheiro para render juros.
E no final das contas, olha que legal, o João compra o escritório dele, resolve o problema e tudo isso sem a burocracia de um banco e sem precisar vender o seu investimento. Depois ele paga o empréstimo com os juros e pega os bitcoins dele de volta. Os outros usuários que emprestaram dinheiro ganharam com os juros. Todo mundo saiu ganhando, num sistema direto, de pessoa para pessoa. A história do João é mais do que só uma solução inteligente para um problema. É um vislumbre de um futuro financeiro que pode ser bem diferente do que a gente está acostumado. Aí pode surgir a pergunta, tá, mas como eu confio nisso se não tem um banco por trás? A confiança aqui não é em uma empresa ou na promessa de alguém. A confiança está na matemática, no código. As regras do jogo são abertas, transparentes e tudo funciona de forma automática. Isso cria um sistema que é controlado pelos próprios usuários. E assim, a gente fecha o círculo. O que começou lá atrás como uma resposta a um sistema financeiro quebrado, hoje está evoluindo e se tornando uma alternativa completa, com suas próprias ferramentas, regras e um mundo de possibilidades. Essa jornada do mundo cripto está só começando. E ela nos força a repensar coisas básicas, como o que é dinheiro, o que é valor, o que é confiança. A pergunta que fica no ar não é sobre o futuro do Bitcoin ou de outra moeda específica. É sobre o futuro do dinheiro em si. Conforme tudo isso evolui, o que a palavra dinheiro vai significar? A resposta? Talvez ela esteja sendo escrita agora